Você está preparado para levar sua música para o próximo nível? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você faz para colocar a sua música em playlists que são utilizadas por artistas e profissionais da música. Dessa forma você possa atingir um público muito maior. Vamos descobrir estratégias comprovadas que até mesmo artistas de sucesso aí estão utilizando para aumentar a sua visibilidade. E dessa forma conseguir construir uma base de fãs. Não perca a oportunidade de compartilhar a sua paixão pela música com o mundo. Para fazer isso nós vamos utilizar 5 plataformas que são utilizadas aí por artistas e profissionais da música no mundo todo, depois da vinheta. Uma playlist é uma seleção de músicas organizadas de acordo com um tema, um gênero, humor ou qualquer critério aí que o criador da playlist deseja. Elas são frequentemente criadas em plataformas de streaming de música, como é o caso do Spotify, Apple Music, Deezer e muitas outras, e podem ser compartilhadas com outros usuários. Sabendo como utilizar da maneira correta, uma playlist pode ser uma ferramenta crucial para um músico utilizar para conseguir construir uma carreira e principalmente uma base de fãs. Caso você não saiba, aqui vão algumas das características das playlists para que você entenda por que elas são importantes aí para sua carreira. Maior exposição. Se uma música de um músico for incluída em uma playlist popular, ela pode ter a chance de ser ouvida por um público muito maior do que o normal. Isso pode levar a um aumento significativo no número de reproduções e na visibilidade do artista. Descoberta de novos fãs. As pessoas que ouvem uma playlist podem não estar familiarizadas com um músico em questão. Se eles gostarem da música, podem se tornar novos fãs e começar a acompanhar o trabalho do artista. Credibilidade e reconhecimento. Ser incluído em playlists relevantes pode aumentar a credibilidade de um músico. Isso mostra que a sua música é considerada digna de compartilhamento ao lado de outros artistas populares. Melhoria nas estatísticas. O aumento nas reproduções e no envolvimento com a música em uma playlist pode melhorar as estatísticas gerais do músico nas plataformas de streaming, o que pode atrair a atenção de gravadoras, agentes e outros profissionais da indústria. Conexões com curadores. Alguns curadores de playlists têm grande influência no cenário da música. Se um músico for capaz de estabelecer uma conexão com esses curadores, poderá ter a chance de ser incluído em mais playlists no futuro. Promoção de lançamentos. Músicos podem criar suas próprias playlists para promover lançamentos futuros. Eles podem incluir músicas que os inspiram e criar suas próprias músicas, ao mesmo tempo compartilhar faixas de outros artistas que estejam relacionados ao seu novo trabalho. Se você curte assistir vídeos com esse conteúdo, por favor, siga o nosso canal e ativa o sininho aí, porque a sua participação é fundamental para que a gente possa dar continuidade aqui nesse trabalho. Valeu! Agora vamos ver as 5 plataformas mais importantes aí, que vão te ajudar a colocar a sua música em evidência. Mas antes de começarmos, aqui vai uma dica muito importante. Para que você possa utilizar essas plataformas que eu vou apresentar aqui, é necessário que a sua música já esteja nas plataformas de streaming. Ou seja, você tem que ter utilizado aí algum distribuidor digital para fazer isso. Caso você ainda não tenha feito isso e nem saiba por onde começar, coloca aí nos comentários que depois a gente faz um vídeo só para falar a respeito da distribuição digital. Porque para utilizar essas 5 plataformas que a gente vai falar agora, a gente vai precisar do link da sua música que está nessas plataformas digitais aí. Agora, se a sua música já está aí nas plataformas de streaming, vamos ver como é que você vai fazer para colocar a sua música em evidência em playlists com relevância. Bom, o primeiro site aqui da nossa lista é o Daily Playlist. Você vai entrar aqui nessa página, vai vir aqui, vai digitar, vai conectar aqui com a sua conta do Spotify, sua conta de artista. Ele vai mostrar aqui as suas músicas, tá vendo? Vai selecionar a música. E aqui tem 2 formas de você estar enviando essa música aqui, né? O Standard e o Premium. Eu vou escolher esse Standard aqui. Ele pede para você escolher um gênero. Eu vou colocar que é Electronic Pop. Aí ele vai achar algumas playlists aqui, tá vendo? Você vai localizar aquela que você acha que mais se identifica aí. Você pode escolher aqui, por exemplo, o número de seguidores. Essa aqui tem 125 mil pessoas. Quer dizer que se a sua música for selecionada para essa playlist, 125 mil pessoas vão estar ouvindo essa música. É bastante coisa. Aqui ele mostra se essa playlist está ativa ou não, tá vendo? Aqui é o número de faixas, quantas músicas tem essa playlist. Vou pegar essa primeira aqui. Vou pegar essa aqui, ó, tem 125 mil pessoas. Tá perguntando se eu realmente quero. Aí tem aqui o valor, você vai selecionar. Depois que você enviou a música, ela vai vir para essa parte aqui, ó, de
músicas enviadas. Tá vendo? Já tem 3 aqui que eu já enviei. Você pode enviar outra vez. E depois de um tempo que essa música foi enviada, você vai ver aqui as playlists, ó, que essa música foi inserida. Tá vendo? Quantas que foram aprovadas, quanto que está pendente e quanto que foram negadas. O próximo site da nossa lista é o Label Radar. Esse site aqui ele é muito interessante, porque além de você poder estar enviando músicas para curadores ou para selos, né, que vão estar incluindo a sua música aí em alguma playlist, também existem aqui algumas competições de artistas que você pode baixar aqui as pistas fornecidas por esse artista e participar de algumas competições. Aqui você está remixando a música desses caras, é só você clicar nesse botão aqui e enviar, você vai ver que tem um monte. Se você quiser enviar a sua música para passar por uma curadoria para ver se vai para alguma playlist, você tem 2 opções, né? Enviar direto para alguns selos ou enviar para algum promotor, né? Tipo, vou selecionar uma música aqui no meu computador, ele vai fazer o upload, tá vendo? Uma música minha, claro. Aqui embaixo ele pede para você colocar o nome da música, o estilo, tá vendo? O gênero da música, o programa que você utilizou para fazer, tags, né? Que tem a ver com o clima da música. Aí ele te dá 2 opções aqui, né? Você enviar para uma única, específica playlist, ou se você deixa o site enviar para vários, né? O site vai determinar, de acordo com o que você preencheu ali, para onde que ele deve enviar. Eu vou colocar só uma aqui, para que eu possa escolher. Ó, agora ele pegou as informações que eu coloquei e está aqui me fornecendo várias playlists para eu estar enviando. Você vê que aqui tem um número de pessoas que seguem essa playlist. Ó, essa aqui é uma playlist que tem 1 milhão de fãs. Quer dizer, se eles selecionarem a sua música, você vai estar participando de uma playlist que tem 1 milhão de pessoas ouvindo. E aqui tem os estilos, né, que você tem que ver se bate com aquele estilo. Eu vou pegar essa daqui, vou selecionar ela, vou arriscar, vou enviar. Ela pode ser aprovada ou não, tá? Aí você pode escolher o pedaço da música que você quer como preview. Eu vou escolher esse trecho aqui. Aqui ele está falando quantos créditos que você vai utilizar. Quando você cria a conta aqui, você não vai nem estar pagando nada aqui. Ele te fornece alguns créditos para você estar enviando de graça. Conforme você começar a usar a plataforma, aí você vai ter que comprar. Simples assim, pronto, já foi enviado. Aqui é para você ver as músicas que você já enviou. Aqui está a música, agora é só você aguardar para ver o resultado. Conforme vai passando o tempo, essa galera aqui que você está enviando as músicas, eles começam a conversar com você. O cara me pediu outros arquivos, um outro selo de uma outra playlist. E o interessante é que esses caras começam a te dar um feedback. Tá vendo? Isso aqui são conversas que eu tive aí de músicas que eu já enviei. Aí eles pedem para você estar enviando um release, tá vendo? O legal é que além de participar de uma playlist, você também começa a criar um set networking aqui, né? É claro que se você quiser aumentar aqui o que você faz, aí realmente você tem que contratar o plano Pro. Aí basta você vir aqui e ver o plano aqui que se adequa aí, anual ou mensal, enfim. E também não é um valor tão alto assim, né? No site do Groover.co. Aí você vai criar uma conta e vai logar. Esse site é muito legal, porque além de você estar enviando a sua música para uma curadoria, né? Tá adicionando a sua música em uma playlist, você também pode começar a conversar com alguns produtores aqui ou com alguns selos. É muito legal, porque eles começam a te trazer um feedback com relação à sua música, né? E com relação à sua música para o mercado também. Então eu vou acessar aqui a minha conta que eu já criei, que tem as músicas que eu já enviei. Se você ver nesse post aqui, você vai ver que aqui é onde você vai colocar a sua música. Aí se você ver aqui em minhas campanhas, você vai ver que aqui, nesse painel aqui, tem os selos, né? Os produtores que já conversaram comigo. Então, por exemplo, vou pegar esse rádio aqui, esse SL Rádio, que ele deu como compartilhado. Quer dizer, ele compartilhou, uma vez que ele aprova, né? Que esse produtor aprova, que está compartilhando a sua música, ele vai te pedir vários arquivos aqui, algumas imagens, um release seu, algumas informações para estar incluindo nessa playlist ou até mesmo no site desse selo aqui. Você acaba recebendo um feedback aqui desses caras para saber por que não foi aprovado, né? Às vezes não é porque a música é ruim, às vezes é porque a música não bate com o estilo daquela playlist ou daquela, né, produtora que criou a playlist, em relação ao gênero, né? Então é bem legal.
Eu já bati um papo aqui com várias pessoas. Próximo site aqui da nossa lista é o Indiemono, indiemono.com. Uma vez que você entrou aqui no site, você vai ter alguns serviços aqui que o site oferece. É um site também bem interessante e tem uma vantagem, que ele é um site totalmente gratuito. Não tem a mesma performance dos sites que cobram pelo serviço, mas tem umas playlists aqui bem relevantes, assim, bem interessantes. Só que são muitas playlists, então aqui realmente é um trabalho assim, de garimpar para encontrar uma que sirva para o tipo de música que você está divulgando. Vai vir aqui em cima, ó, em enviar música gratuitamente, vai clicar. Você vai escolher o gênero aqui, né, que tem a ver com a música que você vai compartilhar. Eu vou colocar aqui pop e EDM, tem a ver um pouco com a música aqui que eu vou enviar. Aí tem aqui esses 4 campos para você preencher: nome do artista, nome da faixa. Aqui é o link no Spotify, sua música já tem que estar lá, até porque não tem como você entrar para uma playlist se você não estiver, né, já com sua música lá no streaming, né? Tem que aceitar aqui e enviar a música, simples assim. Pronto, sua música foi enviada e, como ele mesmo fala aqui, agora a sua música vai passar por uma curadoria e, se ela for aceita aí pelo promotor dessa playlist, a sua música vai fazer parte dessa playlist. Esse site tem realmente assim, uma quantidade impressionante de playlists. Inclusive você pode acessar aqui, ó, filtrar, né, pelo gênero que você quer, né, para essa playlist. Aí ele vai trazer uma lista aqui, ó, infinita. Tudo isso aqui são playlists que você vai estar podendo enviar sua música, tá? Você pode ficar aqui, acho que dias até fazendo isso daqui. Que, né, eu vou pegar aqui, ó, EDM. E aí ele vai mostrar um monte de playlist relacionada com esse estilo que você selecionou. Você entra nesse ícone e coloca aqui, ó, enviar música, tá? E aqui você cadastra a sua música e envia. É gratuito, não paga nada e você pode ficar aqui horas e horas e dias até enviando, tá distribuindo sua música para algumas playlists até bem relevantes. É realmente um trabalho de garimpar aqui. Próximo site aqui da nossa lista é o Submit Hub, submithub.com. Esse site aqui também é bem bacana porque, assim como aconteceu nos outros sites, esse site você pode estar enviando a música, mas também pode estar conversando com alguns produtores, alguns selos. É bem legal, você vai fazer o login, vai se cadastrar, né? Eu vou logar aqui com a minha conta do Google. Pronto, eu entrei, aqui já tem algumas músicas, tá vendo, que eu já enviei. Para estar enviando a sua música aqui é bem simples, submeter música, né? Enviar música. Inclusive nesse site aqui você pode selecionar outras fontes, né? Você pode enviar do SoundCloud, ou do YouTube, né? Do Apple Music, enfim. Você pode procurar o link que mais foi interessante para você. Assim como você pode carregar uma música MP3 aí do seu computador para estar enviando. Eu vou pegar um link aqui no Spotify. Aí você localiza a sua música aqui. Pega uma música sua aqui, você vem nessas 3 bolinhas aqui no canto, tá? Compartilhar, copiar o link da música, tá vendo? Vai clicar aqui, ó, ele copiou para a área de transferência. Aí você volta aqui para o site, vem aqui e cola. Tá vendo? Ó, aqui tá o link. Inclusive ele já falou aqui que esse link tá ok, mas ele fala que ainda precisa de uma versão MP3 dessa música. Você vai clicar aqui, vai procurar no seu computador, mesmo colocando o link do streaming, você ainda precisa enviar um MP3 dessa música. Para mostrar, acho que essa música é original sua mesmo, né? A faixa já foi lançada? Sim. Aí ele pede o ano. Ele está perguntando aqui se essa música pode ser transmitida em algum outro site, né? Aí eu selecionei aqui, aí ele pede o meu nome, eu já vou marcar aqui, não é cover, o país. Então aí aqui é enviar para os curadores, tá vendo? Vou selecionar aqui, curadores ou influenciadores no TikTok, também é uma coisa interessante. Eu vou pegar aqui curadores, aqui ele está falando o tempo que vai levar e tal, vai enviar próximo. Já deu como enviado, agora se eu vier aqui na minha conta, submissões, aqui estão as músicas, tá vendo? Uma vez que alguma playlist selecionar a sua música, ela vai aparecer aqui, tá vendo? E vai aparecer aqui compartilhado, tá vendo? Com a data, né? Qual é a playlist que foi compartilhada, a música. Aí vai aparecer aqui, né, o site da gravadora, do produtor, enfim, né? É um site bem legal e também tem um chat aqui, né? Aqui tem algumas conversas que eu já tive, tá vendo? Que você pode estar conversando com a galera aqui que tem essas playlists aqui. Mesma coisa que aconteceu nos outros sites, para ter um feedback dessas músicas que você está enviando. Isso é muito legal. E como eu falei, às vezes a playlist ela não aceita a música. Não é porque a música é ruim, é porque a música não tem a ver com aquela playlist. E aí não é aceito você ficar achando que a sua música é ruim. Pode até ser que a sua música seja ruim também, mas uma parte das vezes tem muito mais a ver com o fato da playlist não combinar com a sua música. E aí é legal conversar com esses curadores para você começar a tornar esse envio seu mais assertivo, né? Para playlists realmente que tem
a ver com a sua música. O outro site da nossa lista é o MySfera, mySfera.co. Uma vez aqui no site, você já vai ver de cara aqui as playlists que você pode estar enviando. Você vai escolher uma aqui de acordo com a descrição aqui do clima dela. Você vai ver que tem o nome da playlist e tem aqui o estilo da playlist, né? Que tipo de música que toca nessa playlist. Isso é muito importante. Eu vou pegar essa aqui que tem música eletrônica, vou clicar em enviar. Aí aqui é a mesma coisa, né? Esses sites eles são bem parecidos, é sempre o mesmo procedimento, né? Você vai pegar o link lá da sua música, vai colar ele aqui, alguma tag do tipo EDM, né? O que tem a ver com a sua música. Vou colocar meu e-mail, que no caso da sua música ser selecionada, eles precisam do e-mail para estar entrando em contato com você. Vou dar um enviar e pronto, simples assim, tá? Sua música já foi enviada. Mas é como ele mesmo fala aqui, se você quiser dar continuidade no serviço que eles oferecem aqui, né, ter um feedback maior dessas playlists que você vai estar encaminhando na sua música, eles têm alguns pacotes de serviços aqui até para analisar o que de fato está acontecendo com a sua música, mesmo que ela não seja selecionada, né, para você entender o porquê disso é muito importante. Esse site que tem várias ferramentas bem legais para você entender a relação de envio da sua música para essas playlists, questão do público-alvo e tudo mais, porque senão se você só ficar enviando e não recolher nenhum tipo de informação, você nunca vai saber o porquê, né, da sua música ter sido selecionada ou dela não ter sido selecionada, né? E, evidentemente, para utilizar esses serviços, você vai ter que pagar algum valor extra aqui. Inclusive nesse site aqui também tem uma página que eles chamam aqui de magazine, que é na verdade algumas matérias bem interessantes que tem em inglês, mas se você clicar com o botão direito aqui e mandar traduzir com o Google, você vai ver que, né, o Google aqui já traduz. E aqui tem umas matérias bem interessantes que caem nisso que eu acabei de falar, né? Algumas dicas para você saber, né, o que você precisa fazer quando você envia a sua música, né? E depois que você envia também, que tipo de análise você precisa fazer para entender o que está acontecendo com a música. O envio nesse site aqui é gratuito, a gente acabou de fazer aqui, não pagou nada para fazer. Você pode estar enviando a sua música para quantas playlists você quiser aqui. Você pode ficar o dia inteiro enviando música aqui. E conforme as suas músicas forem sendo selecionadas, os caras vão estar entrando em contato com você por e-mail. A verdade é que existem centenas de plataformas iguais a essas que a gente acabou de utilizar. O ideal é que você cadastre a sua música no maior número possível dessas plataformas. Algumas são gratuitas, algumas são pagas. Algumas funcionam melhor umas do que as outras. Mas o importante é você continuar enviando o máximo que você puder. Porque quanto mais profissionais da música, quanto mais curadores, ou até mesmo o público, né? Quanto mais gente estiver ouvindo a sua música, melhor vai ser para essa divulgação que você está construindo. Agora uma dica extra aqui no vídeo. Caso você já possua algumas playlists que você criou, essas playlists aí que a gente vai criando e vai compartilhando com os amigos, se por acaso alguma dessas playlists tiver uma relevância já tiver um número significativo de pessoas seguindo essa playlist, você pode pegar essas plataformas que a gente acabou de utilizar, mas ao invés de você se cadastrar como artista, você pode se cadastrar como produtor para promover essa sua playlist ou playlists que você tiver, para que outros artistas possam colaborar com essa playlist e assim você possa fazer até uma grana com essa playlist. Se você quiser saber mais como é que é esse lance de você se tornar um promotor utilizando as suas próprias playlists e fazer isso ainda de uma forma gratuita, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal, onde a gente dá algumas ideias alternativas aí de como fazer uma grana extra na internet, utilizando aí o seu trabalho de produtor musical, de músico. Um vídeo bem bacana, tem umas ideias bem interessantes. Depois dá uma olhada lá, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Não espere mais para divulgar a sua música. Comece agora a divulgar a sua música em playlists relevantes. Com certeza você vai conseguir um resultado positivo com isso. Existe playlist para todo tipo de músico, para todo tipo de artista. Aliás, existe público para todo tipo de música também, né? Comece a pôr a mão na massa aí para colocar a sua marca no mundo da música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative o sininho para ser notificado quando a gente lançar os próximos vídeos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.